Ezequiel 11, versículos 19 e 20. Encontraram todos? Esse é o texto base, mas eu quero dar aqui um estudo abençoado sobre Cristo, sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. E como todos aqui já aceitaram a Jesus, há pessoas que já estão anos na presença, outros, batizaram tem semanas, outros meses, enfim, mas todos nós encontramos com Jesus, né, igreja? E o que nós precisamos é conhecê-lo melhor. Então esse estudo é para te fortalecer seu entendimento, seu coração, para você receber renovo no seu espírito. Este é o texto básico, mas leremos outros textos. É por isso que eu peço que você possa anotar, porque a gente vai te dar uns segredos aí, umas revelações bíblicas abençoadas aí para você saber, aonde você está em Cristo. Quão valoroso é isso. Vamos ler versículos 19 e 20. E lhes darei um só coração e um só espírito novo. Porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Vamos lá, agora, independente das traduções, vamos ler os dois versículos em voz alta, para a glória de Deus. Vou contar até 3 e você vai ler comigo, amém? 1, 2, 3 e lhes darei um só coração, um só. Aplauda ao Senhor por isso e glorifique a Ele. Pode se assentar no seu lugar. Senhor Deus, fala conosco. Espírito Santo, toma, Deus, à frente desse estudo e que sejamos realmente, meu Pai, renovados através dessa palavra. Abençoa os corações, que o teu povo ouça, Senhor, a tua verdade, que os teus anjos estejam nos auxiliando aqui neste lugar, ó Pai, como desde o início dessa reunião. Amém. Então, igreja, o profeta Ezequiel, ele nos dá uma profecia, e essa profecia aponta para a obra de Cristo sobre a vida do ser humano. Aqui estão relacionados 2 povos, os judeus e os gentios. Os judeus, nós sabemos que são o povo exclusivo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, a nação eleita, o sacerdócio real, Então nós entendemos que Israel foi o povo escolhido para mostrar Deus para as nações. Quando Deus chama a Abraão, lhe faz promessas, dele faz um povo exclusivo e separado. E este povo que vieram da descendência dos patriarcas, depois de Abraão veio Isaque, e depois consecutivamente Jacó e seus 12 filhos que se tornaram as 12 tribos que formaram Israel. Israel hoje é do tamanho do estado do Sergipe, é um país pequenininho, mas tem os olhos de Deus para lá. Só que o profeta, o contexto que ele está vivendo aqui é um contexto onde o povo de Israel deixou de querer ser modelo para as nações. E aí, o Deuteronômio, o Antigo Testamento, dizia o seguinte: toda vez que o povo de Deus deixasse de obedecê-lo e seguisse os deuses pagãos, eles seriam oprimidos e seriam expulsos da sua terra e seriam dispersos. Então o contexto que o profeta Ezequiel está pregando aqui é um contexto onde ali, juntamente com seu contemporâneo Jeremias, eles estavam denunciando a idolatria, o pecado de Israel, dizendo: arrependam-se, porque o cativeiro virá. E em 586 a.C., o reino do sul cai. E quando o reino do sul cai, o profeta Ezequiel vai para a Babilônia dentre os cativos. Um homem que foi preparado para ser um sacerdote,
para levar a oração, os problemas do povo a Deus, tem uma vida difícil, porque ele é arrancado da sua casa, da sua pátria, da sua família, perde a sua esposa no cativeiro e trabalhando um trabalho forçado lá dentre os cativos da Babilônia, junto ao rio Quebar, ele inicia-se o seu ministério de profeta, porque profeta é porta-voz de Deus. Diga assim, profeta é o porta-voz de Deus. Então, para o porta-voz de Deus poder falar o que Deus sente, ele tem que sentir um pouquinho do que Deus sente. Então, o profeta Ezequiel começou a sentir abandono, a tristeza de um povo que não queria mais seguir o caminho da salvação. Então, quando Ezequiel está no cativeiro, Deus começa a ter uma obra com ele, começa a se apresentar a ele de uma forma diferente e pessoal. E o que acontece é que ele começa a ter visões. Ele usava um método chamado pantomímia, que era um método de profetizar através de artes cênicas ou criações alegóricas de objetos, enfim. Ele pegava uma panela, colocava carne dentro e simbolizava que é Israel, aqui dentro está o povo. Ele pegava um tijolo e fazia uma espécie de muro e derrubava os tijolos e dizia assim, assim será destruído os muros de Israel. Ele usava uma linguagem muito cênica e teatral para expressar o que Deus queria falar para o povo. E esse profeta, dentro do cativeiro, ele tem uma visão e ele recebe a inspiração de Deus, junto à visão de os querubins, para profetizar. E qual profecia é essa? A profecia é que Deus daria um só coração e um só espírito novo dentre o povo de Israel. E ali ele diz que ele tiraria o quê? O coração de pedra e daria ao povo um coração de quê? De carne. E assim no versículo 20 ele diz, para o quê? Para guardar os meus mandamentos e os meus estatutos. Então, olha a obra de Deus. Primeiro, tirar um coração de pedra e colocar um coração de quê? De carne. Agora, qual é o objetivo desse transplante espiritual de coração? Qual é o objetivo disso? Para o quê? Para que o povo obedeça, guarde os mandamentos do Senhor. Agora, eu quero entrar onde eu comecei a pincelar no início. Para Deus existem só dois tipos de pessoas, duas classes: judeus e gentios. Outros também dizem que para Deus existe não salvos e salvos. Mas eu quero dizer aqui que para Deus existe judeus e gentios. E dentre os judeus que não aceitaram o sacrifício de Cristo, dentre os povos que não conhecem o Evangelho, Deus quer fazer um povo só. Você pode dar glória a Deus por isso? Que povo é esse? O único povo, judeus e gentios, que tenham um coração de carne e que obedeça e guarde os seus mandamentos. Muito bem, então esta é a visão do profeta. É isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesse estudo aqui. A vontade de Deus por meio de Cristo Jesus é nos dar um coração de carne. Agora, por que há uma diferença entre um coração de pedra e um coração de carne? E eu quero explicar dentro da Bíblia para vocês agora, por isso eu pedi para vocês anotarem algumas coisas. Então já anota aí, nos versículos 19 e 20, acha um espaço aí, circula ele, seleciona esses dois versículos, põe uma espécie de indicação, uma setinha, e coloca a referência, que eu vou te dar uma referência aqui, de Êxodo 24, coloca aí do lado desses versículos uma referência, apontando para Êxodo, abreviado X, né? 24.4-8, ou seja, Êxodo capítulo 24, dos versículos 4 ao 8. E nós vamos para lá agora. Esse segundo livro do Antigo Testamento, que nós leremos agora. Êxodo 24, versículos 4 ao 8. Então eu quero mostrar a relação dessa profecia com o que nós vamos aprender aqui agora.
Então o profeta, ele vê essas duas classes de pessoas unidas em uma só. Judeus e gentios que tinham um coração de pedra, agora é um povo só que tem um coração de carne. Tem um só espírito. E guardam e obedecem os mandamentos e estatutos do Senhor. E eu já estou adiantando para você entender que quem faz esta obra é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem fez essa obra maravilhosa de unir esses dois povos em um só, com corações de carne que guardam e obedecem os estatutos do Senhor. Amém? Tenham glória a Deus por isso. Então leremos Êxodo 24, versículos 4 a 8. Olha só. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. E 12 monumentos segundo as 12 tribos. Circula isso aí. 12 monumentos. Ou marca. Segundo as 12 tribos de Israel, que é o povo que eu te falei do início, escolhido por Deus. E enviou alguns dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias. Circula essa palavra sangue e bacias. E a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Anota aí. Também circula essa parte aí. Da outra metade aspergiu. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. O que o povo disse? Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Olhe para cá. Você vai entender que Moisés sobe ao monte com os anciãos, com os líderes de Israel. E quando ele sobe desse monte, ele pega 12 fundamentos, 12 pedras, e ele separa 2 bacias com o sangue do animal. E uma das bacias ele pega e asperge o altar, confirmando uma aliança. Que aliança é essa? Que o povo obedeceria o quê? A lei e os mandamentos do Senhor. Quantos estão entendendo? Glorifica ao Senhor. Então essa é a aliança e essa é a promessa do povo. Nós obedeceremos. E a promessa está sendo aspergida com sangue. A aliança está sendo aspergida com sangue. E a lei que Moisés busca para dar para o povo está escrita em tábuas de pedra. Tábuas de pedra. Aí você vê coisas importantes nesse texto que nós estamos lendo. Nós vemos que Moisés sobe ao monte, porque o monte ele se torna um tabernáculo naquele momento. E a base do monte é como se fosse o átrio. E uma parte mais acima como se fosse o lugar santo. E lá no topo do monte onde ele recebe a lei, se torna um lugar santíssimo. E você vê aqui, diante dessa atitude de Moisés e os anciãos, algumas coisas. As leis em tábuas de pedra. Nós vemos 12 pedras. Nós vemos 2 bacias de sangue. E só uma é usada para aspergir. O que é aspergir? É jogar. Como se fosse espirrar sobre o altar. Agora você vai entender o seguinte. Esse ato é um tipo. É uma prefiguração do que o profeta Ezequiel já estava vaticinando naquele momento. Que Deus ia fazer de Israel e dos gentios um só povo, ia mudar o coração deles, que era de pedra, para um coração de quê? De carne.
Então olha o que acontece, esse ato aqui de Êxodo, ele já está apontando para o Novo Testamento, ele se cumpre no Novo Testamento. Aí você pergunta como? E eu vou te explicar, você vai para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. Mateus 26, versículo 28. Porque eu quero explicar muito para a igreja. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. E a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Tudo que você lê aqui tem que apontar para Cristo. Porque teve pessoas que já desviaram e foram para a bebida. E eu querendo falar com essa pessoa, a justificativa dela foi o seguinte: não, pastor, eu estou bebendo porque eu li lá em Provérbios que dai bebida aos amargurados de espírito. Isso é só uma das grosserias que acontecem por aí. Então, a Bíblia, ela tem que apontar para Cristo. Você tem que entender quem é Cristo, buscar viver como Cristo. Tudo tem que apontar para Cristo. E este ato está apontando para Ele. Olha só, Mateus 26, 28. Lembra, o centro, a chave hermenêutica da Bíblia é o Cristo. Tudo que você lê tem que apontar para Cristo. O Antigo Testamento profetiza e o Novo cumpre. Ou seja, o Antigo Testamento profetiza, os Evangelhos mostram cumprimento e as cartas explicam sobre Cristo. Amém? Então, olha só o que está escrito em Mateus 26, versículo 28. Isso aqui foi na última Páscoa, na Santa Ceia, quando Jesus teve a sua última refeição antes de ir para o Getsêmani e dali para a cruz e consumar a sua obra, tá? Jesus Cristo agora não está com 12 pedras, está com 12 homens. Tem glória aí? Eu vou ler, senão depois a gente dá mais glória. Mas olha só, vamos ler do 26. Tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Agora olha só, 27 e 28. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Agora você vai circular aí, bebei. E o todos é profético, porque Jesus veio para todos. Infelizmente não são todos que o querem, mas ele veio para todos. Aleluia. Então bebei, circula aí. Agora vai o 28. Porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Abaixa só um pouquinho. Isso, para a remissão dos pecados. Olha para cá agora. Agora você vai entender o seguinte: o que o profeta Ezequiel vaticinou, aquilo que foi prefigurado em Êxodo 24, cumpre agora. Se cumpre em Cristo. Por quê? Porque Moisés está tipificando Cristo. Agora Moisés tem duas bacias, ele só pega uma. E essa única que ele pega, ele asperge. E a outra bacia, o que acontece com ela? A outra bacia foi um ato simbólico, ou seja, que dizia: esta bacia não vai ser usada agora na velha aliança, porque ela não serve para ser aspergida sobre pedras. Esta outra bacia de sangue vai ser usada por Jesus Cristo sobre 12 homens de carne, raquendominácia, que tem espírito. A bacia da antiga aliança foi aspergida, a outra que ficou separada para Jesus é ingerida. Dá um glória a Deus. Tomai e bebei dele. Quando eles estavam bebendo o sangue, a profecia se cumpre. A lei não vai estar mais fora, a lei vai entrar dentro deles. E assim como as tábuas eram de pedra, e o sangue na antiga aliança foi aspergida sobre pedras, Deus estava dizendo: esse povo tem um coração de pedra. Mas vai chegar o dia que eu darei a eles
um coração de carne, porque a minha lei vai entrar dentro. Então, quando Jesus não está aspergindo, mas dando para eles beberem, está jogando a lei de Deus, os mandamentos, os estatutos dentro do coração do homem. Dentro. Aí Jesus, olha só. Aí você entende que a outra bacia não foi usada para pedras, foi usada em homens. Ele não asperge, ele dá para beber, para entrar. Aquilo que não entrava agora entra. E ele está tirando a lei exterior e colocando a lei no interior do homem, trocando-se o estado petrificado por um estado de carne, ou seja, flexível. A pedra, ela é imponente, intransponível, não entra. Deus fala, Deus quer entrar, quer salvar, mas não aceita. O homem não quer. Mas quando a lei está dentro, colocada por Jesus Cristo, carne é flexível. Você faz carne, você é de carne. É flexível. Tem flexibilidade para aceitar o mandamento de Deus. Então a profecia de Ezequiel está sendo cumprida. Por quê? Porque ele está vendo agora dois povos que andavam petrificados pelo pecado, agora se tornam um só, que recebem o mandamento de Deus. Agora olha só, Cristo entrou aí na sua vida. Ele colocou a lei dentro do seu coração. Agora você pode obedecer, porque está dentro, faz parte de você. E junto com a lei entrou o Espírito Santo. Porque Ezequiel viu o Espírito de Deus entrando no homem. E nós sabemos, o tempo é curto, mas que foi Jesus Cristo, outra vez a gente explica como, mas que foi Jesus Cristo que enviou o Espírito Santo, que no Antigo Testamento só descia sobre umas classes de reis, de sacerdotes e profetas, em situações específicas. Agora não, cumpre-se o que Joel também viu: eis que derramarei do meu Espírito sobre bebei dele toda a carne. Aleluia, está muito fraco esse glória a Deus, até eu estou com vontade de glorificar, irmão. Uma loucura, como o Espírito vai descer sobre todos. Isso é o amor de Deus. Agora Cristo entrou aí, com a lei dentro de você. Quando você ceia, a lei está dentro de você. Agora você vai para Hebreus, capítulo 9, lá no fim do Novo Testamento. Vamos para Hebreus 9, nós vamos entender a continuação dessa tipologia. Eu falei que o monte, ele se tornou em um momento um exemplo do tabernáculo. Lembra o tabernáculo erigido por Moisés do Antigo Testamento? Que eu já preguei muitas vezes aqui, que tem seus compartimentos, que eu relacionei com a vida de oração, com o corpo humano, porque o tabernáculo móvel era o tipo do que? Assim como a arca estava dentro do tabernáculo, Deus dizia: um dia a minha presença estará dentro dessas pessoas que são meu tabernáculo móvel. Por isso diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, porque nós somos o templo do Deus vivente. Então você não é uma carcaça, você é um templo móvel. Por quê? Porque Deus está dentro do seu templo, e aonde você vai, Deus vai com você. Aonde você fica, Deus fica com você. Hebreus, capítulo 9, versículos, leremos do 1 ao 4, para ser rápido. Hebreus 9, versículos 1 ao 4, olha só. Ora, também a primeira tinha ordenança, a primeira aliança, tá? Foi a que eu falei, a antiga. Tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava
um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Se você puder grifar todos os utensílios do tabernáculo, tá? Vai ser importante para você. Que são a mesa dos pães, o candelabro, o incensário de ouro, a arca da aliança. E não foi falado aqui sobre o átrio, porque o átrio era descoberto, mas o átrio também compõe o tabernáculo santo de Deus. E no átrio havia também o altar do holocausto e a pia de bronze, ou lavatório. E aí entra o que Cristo fez dentro dos utensílios do tabernáculo, que o Senhor Deus quer dizer para com a minha vida e para com a sua vida sobre a obra de Cristo. Então vai circulando aí esses utensílios do 1 ao 4, você vai entender. Aí você pode também fazer uma referência para Ezequiel 11 ou para Êxodo 24, que vai estar relacionado ao mesmo assunto, tá? Agora presta atenção aqui. Dentro da arca, no lugar santíssimo, havia a arca, e dentro da arca tinham 3 elementos. Repete comigo: vara de Arão, pote do maná. Vara de Arão, repete. Pote do maná e tábuas da lei. Esses 3 elementos. O maná, ele apodrecia de um dia para o outro. Mas enquanto estava dentro da arca, ele não apodrecia, porque ali representavam coisas eternas. Então o que acontece? Quando esses 3 elementos estão dentro da arca, Deus, por toda a eternidade, estava lembrando ao povo: eles rejeitaram a minha lei nas pedras. Porque esses elementos estavam lá dentro? Para dizer, todo dia eles rejeitaram a minha lei dada por Moisés. O que era a vara de Arão? Era a autoridade sacerdotal. Eles rejeitaram a autoridade que eu constituí para guiá-los no caminho da salvação. E o que era o maná? Eles rejeitaram a provisão que eu dei a eles. Olha só, crente da antiga aliança, ele reclama, ele murmura. Pode ver todas as pessoas que são murmuradoras, que não acatam a lei de Deus, não gostam de obedecer à autoridade, ainda estão na antiga aliança. Porque quando você entra na nova aliança, você se torna, primeiro, grato pela provisão de Deus. Todo maná que vem sobre a sua vida, você agradece. Pastor, mas esse maná é pão com ovo. É provisão de Deus? Qual que é melhor? Ter o pão com ovo ou não ter nada? Então, quando você está na nova aliança, você agradece a provisão, seja qual for. Quando você está na nova aliança, você não rejeita os mandamentos de Deus. Deus ensina-te na palavra e você obedece. Quando você está na nova aliança, você respeita a vara de Arão. Porque houve uma rebelião e as pessoas disseram: isso é nepotismo, só querem colocar autoridade entre família e família e família. Nós também somos líderes, nós não aceitaremos a autoridade de Arão. E o que acontece? Deus dá uma estratégia para Moisés. Moisés está lá dizendo: Deus, se eu sair daqui da tenda da congregação, do testemunho, eles vão me apedrejar, porque eles não aceitam que Arão, meu irmão, seja o líder deles. Então Deus fala: então pega cada cabeça das 12 tribos e manda eles trazer um galho de amendoeira. E nós vamos colocar lá, diante do testemunho. E no outro dia, o galho que florescer é o líder que eu escolhi. E qual foi o galho que floresceu? O galho de Arão. Então, quem está na nova aliança, respeita a autoridade. Se a autoridade de Deus, o pastor, o professor, o pai, a mãe, você falou é A, é A. É B, B, não adianta ficar birrinho, chutando, e igual Chaves, eu não aceito, não gosto, ei. Você tem que estar na nova aliança. Nova aliança não tem birrinha, não tem mimimi. É obediência, é flexibilidade com o que Deus tem para nós. Mas não é isso que eu quero pregar. Agora eu quero mapear a sua vida desde que você aceitou Jesus até o ápice do seu ministério. Dá um glória a Deus por isso. Então vamos lá. Primeira coisa, no átrio havia, eu vou falar, você repete: altar do holocausto. Ou altar do sacrifício. Diga assim: pia de bronze. Ou lavatório. Se quiser anotar, pode anotar. Esses 2 utensílios tinham no átrio. Aí no lugar santo tinha, repete comigo, mesa dos pães.
da proposição. Diga assim, candelabro. E diga, altar do incenso. Agora diga assim, depois do véu, no lugar santíssimo, tinha a arca do concerto, da aliança. Quando você aceitou a Jesus, Deus está quebrando o coração de pedra. A lei que era exterior, que não entrava, agora entra dentro de você. E aí o que acontece? Lembrando, a sua vida começa pelo átrio. O átrio é descoberto, você está exposto. Pode chover, pode fazer sol. É um lugar difícil. E você tem que prosseguir até chegar aonde? No santíssimo lugar. Deus não gosta de covarde. O fraco ele ajuda, luta, entra na batalha, mas o covarde ele não tem prazer. Então quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ir até o fim. Com pedrada, sem pedrada, o alvo é chegar lá, Cristo. Então, quando você aceita Jesus, olha que lindo. Você entra no altar do sacrifício. Onde os animais eram colocados, Jesus coloca você espiritualmente lá. Ó. No fogo. Por quê? Porque você está morrendo. Sacrificando. O que você diz? Não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, quando você aceita Jesus, você está primeiramente passando pelo altar dos holocaustos. Sacrificando a sua carne, a sua vontade, o seu eu. Agora eu tenho que padecer nesta carne para encontrar a vida no Espírito. É a primeira coisa que acontece quando você aceita Jesus. Aí depois, você já percebeu que quando você aceita Jesus, o que o pastor te orienta? Gente, agora está na hora da gente separar as pessoas que vão se candidatar ao batismo nas... Por que você batizou nas águas depois de ter aceitado a Jesus? Porque agora você está passando pela pia de bronze, pelo lavatório. Deus está te lavando de toda a sujeira do mundo que veio com você. Que lindo que Jesus faz. Te limpa, te lava. Por isso o batismo nas águas. Aí depois que você é batizado nas águas, vai chegar um momento que você vai entrar no lugar santo. Mas tem que querer. Aí quando você entra na primeira cortina, passa por ela e vai para o lugar santo, você vai ver a mesa assim ao seu lado, a mesa dos pães da proposição. O que é isso, pastor? É um momento que Deus começa a te alimentar com conhecimento e entendimento da palavra, porque a palavra é o pão vivo. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. E aquela sede de Bíblia. Aí você vem para a escola dominical, você pega, você vai adorar a Deus, aí você quer ouvir a palavra no culto de manhã, de tarde, de noite. Chega em casa, abre a Bíblia, acorda de manhã, lê a Bíblia. Quando não lê a Bíblia, ouve a pregação do pastor. Deus está te colocando na mesa dos pães da proposição e diz, se alimenta, se alimenta, se alimenta, porque você precisa se fortalecer no meu espírito para vencer. E no lugar santo, você come do pão. Isso é o que acontece na nossa vida. Eu estou tipificando para a sua vida. Você tem que viver isso. Passar pelo sacrifício, porque aceitou Jesus, não adianta querer o mundo e Jesus. Você já falou que morreu. Tem que viver isso. Você já foi batizado nas águas. Tem uns aqui que vão receber o seu certificado. Você está se alimentando da palavra. Agora você vai olhar para o outro lado e tem um candelabro de ouro pegando fogo. Aí você pergunta o que é isso. Aí Deus olha, esse crente lindo, me ama, está seguindo em frente e não para. E o que é esse fogo que está ali? Vou eu batizar ele no Espírito Santo. De que? Quem já foi batizado no Espírito Santo de Deus aí? E se não foi, eu profetizo, vai ser batizado. Faz parte da obra de Cristo em nossas vidas. Precisa desse fogo abrasador, revestidor,
que nos enche de autoridade contra o pecado e contra Satanás. Aí no batismo do Espírito você recebe o quê? Porque Sansão, quando o Espírito do Senhor revestia ele, meu Deus, ele tinha 7 tranças, que significavam os 7 atributos do Espírito Santo. Ou 7 espíritos, mas um espírito só. Aí você que é curioso vai querer saber que 7 atributos são esses, que significa que você recebe ali no candelabro. Quer saber, né? Então vamos correr, vai lá para Isaías. Capítulo 6, Antigo Testamento. Sacrificou-se, foi batizado nas águas, está comendo do pão da palavra, agora batizado no Espírito Santo. Perdão, Isaías 11, versículo 2, eu vou ser rápido. Aí lá, Deus vai derramar sobre ti, vai repousar sobre ti esses 7 atributos. Olha só, Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 2, marca aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Olha só, que tanto de arma que Deus te dá para vencer o mal. E aí eu não tenho tempo para pregar sobre o que são esses 7 atributos. Mas você recebe de Deus, se você permanecer com seu coração de carne para os mandamentos do Senhor. Aí, à frente tem o altar do incensário. Incenso na Bíblia significa adoração, porque Deus não ouve adoração, Deus respira. Sobe como fumaça e Ele aceita. Quando você está adorando, orando, chorando, é uma fumaça que sobe aos céus e Deus respira, e se Ele se agrada, Ele te responde. Então, quando você olha lá no lugar santo, na frente, junto com o véu, o incensário de ouro, Deus está falando, agora eu vou te levar para uma vida de íntima adoração. Forte. Pode dar glória e mais forte aí. O que é isso? É um momento que Deus capacita de uma comunhão, que você adora Ele, você sente a presença dEle, você consegue se conectar com Ele em qualquer momento que você para falar com Ele, e você começa a adorar. Você para de ser aquele crente de petições e começa a ser aquele crente de adorações, sabe? De agradecimento. A sua vida de oração não é aquele negócio só me dá, eu quero. É tipo, Deus, tu és tudo, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu não sou nada sem ti. Como o hino que nós cantamos aqui, pode levar tudo, só deixa esse coração assim flexível. Aleluia, onde o Senhor pôs a mão e tirou o que era de pedra e colocou o que era de carne. Eu estou correndo, Deus te leva a uma íntima adoração. Aí tem o véu. Só o sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano, com todas as especificações, ordenanças, para que não fosse fulminado ali. E Jesus, quando ele morre, eu não vou dizer morre, mas entrega a sua vida voluntariamente na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Ou seja, o que impedia da gente chegar ao Santíssimo foi anulado. E eu estou correndo. E aí a gente entra no lugar santíssimo e tem a arca. O que é a arca? A presença. Mas o que significa na nossa vida cristã? É onde Deus vai te dar o ministério que Ele tem com você na terra. Onde a sua chamada se completa e começa a ser exercida. E é selada nesta terra até o dia que você encontrar com Ele, para Ele te dar a sua recompensa. Então a vontade de Deus é que nós, ao recebermos um coração novo, venhamos a viver o máximo do que Ele tem para nós. Irmão Léo pensou que o negócio ia ficar só para você, a revelação? É mistério. Então hoje eu estudo o que nós estamos aprendendo aqui, sobre a obra de Cristo nas nossas vidas, e sobre
a partir do momento que Cristo entra em nós, quais os passos que nós trilhamos dentro da tipologia do tabernáculo. Então, quero dizer para você hoje, o coração de carne está aí. Não deixe em nenhum momento o coração de pedra tomar conta da sua vida. Toda vez que o velho homem quiser reinar, dizer, eu não quero a lei de Deus para a minha vida, não deixa ele reinar. Toda vez que você não aceitar a vara de Arão florescer, lembre-se que você tem um coração de carne.